Vereador que foi preso durante a operação do GAECO tem mandato suspenso na Câmara de Rio Claro. A decisão ocorreu durante sessão no Legislativo. A prisão do vereador foi notificada judicialmente à Câmara Municipal. A Prefeitura garante que suspensão temporária de processo licitatório não afeta pagamento do Vale Alimentação aos servidores municipais. Após colisão traseira, veículo invade posto de gasolina e atinge uma das bombas. E ainda, encontro de comunicação promovido pelos claretianos reuniu representantes de todo o país e discutiu as novas tecnologias. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. A Câmara Municipal de Rio Claro suspendeu o mandato do vereador Dalberto Cristofoletti. A prisão do parlamentar foi notificada judicialmente ao Legislativo, solicitando a suspensão do cargo. Depois da prisão do vereador Dalberto Cristofoletti na última sexta-feira, essa foi a primeira reunião da Câmara sem a sua presença. Após a leitura das pautas do dia, o presidente da Casa leu o ofício do Ministério Público que solicita o afastamento do parlamentar. A mesa já tomou todas as providências, a mesa já recebeu o comunicado do Tribunal de Justiça e já tomou as providências, já convocando o suplente para a próxima sessão. Então, a partir da próxima semana, o suplente, Eric Tatu, ele vem para o Legislativo e daí a gente vai acompanhar o processo e caso ele seja liberado ou absolvido, aí tem uma nova discussão se ele retorna aos seus trabalhos normalmente ou não. Porque não é justo um cara estar preso e continuar recebendo o salário da população. Durante a sessão, o vereador Moisés Marques também abordou a situação envolvendo o cartão alimentação dos servidores, que apontou que, segundo o Tribunal de Contas, o benefício poderia não cair neste e nos próximos meses, o que foi esclarecido pelo vereador Serginho Carnevale como sendo um equívoco. Isso aqui é o apontamento, de novo, do Tribunal de Contas, onde há irregularidades no Vale Alimentação do funcionário público. O apontamento que foi colocado agora, respeitando a palavra do vereador Moisés, mas discordando, e foi enviada à imprensa, inclusive aqui está a TV Claré, nenhuma irregularidade ou ato ilícito foi apontado. Repito, nenhuma irregularidade ou ato ilícito foi apontado. O despacho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não identifica sobrepreço, favorecimento ou qualquer violação das leis 8.666 de 1993 e 14.133 de 2021. As observações concentram-se exclusivamente em ajustes técnicos do edital, típicos de auditoria preventiva. O ponto importante, apontado, sem prejuízo ao servidor. Independentemente do tempo necessário para concluir a licitação, o Vale Alimentação continuará sendo pago integralmente, sem atraso. Além das pautas políticas e administrativas, a sessão também trouxe à tona denúncias sobre a situação das escolas municipais de Rio Claro, o que gerou reações no plenário e levaram até mesmo um debate sobre uma possível abertura de CPI. As denúncias foram apresentadas pela vereadora Tieme Nevoeiro, que exibiu fotos das situações precárias das escolas do município, a qualidade da alimentação, a falta de materiais e até mesmo a oferta de alimentos vencidos. Essa bolachinha aqui, ó, eu vou abrir esse pacote e vou sair oferecendo para os meus colegas comerem. Essa bolacha, a nutricionista barrou, porque ela é dura, tem uma tabela nutricional que não é adequada para as nossas crianças, foi distribuída para as crianças que malemar tem dente para mastigar isso daqui. Agora, o problema está vencida. Eu peguei essa bolacha na escola no dia 7 de maio, ela está vencida desde o dia 18 de abril. Eu quero ver se vai ter parlamentar aqui com coragem de comer essa bolacha. E essa bolacha tem muita história, porque na licitação
lá na compra, no contrato, ela custou R$ 12,49 e eu achei essa bolacha por R$ 6,60. Então tá andando coisa superfaturada para as nossas crianças comerem e de péssima qualidade. Antes do encerramento da sessão, o vereador Rafael Andretta subiu à tribuna. Ele se posicionou favorável à abertura de uma CPI. Um assunto que já veio aqui hoje sobre a CPI da educação. Entre confiar aqui em alguns vereadores e o Ministério Público, eu prefiro ficar com a Justiça. A CPI, eu, da educação, não tenho problema nenhum em assinar. A gente vai continuar acompanhando essa questão das escolas aí, como a gente já trouxe ao longo da semana passada, inclusive, e a Secretaria de Educação disse que tudo já estava sendo regularizado e a gente está aguardando esse momento também. Agora, sobre o afastamento, né, do vereador após a prisão e audiência de custódia, o vereador Dalberto Cristofoletti foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Americana. Bom, e falando ainda sobre o Vale Alimentação aos funcionários públicos, a Prefeitura emitiu nota dizendo que a suspensão temporária de processo licitatório não vai afetar o pagamento do cartão aos servidores municipais. Na última sexta-feira, dia 23 de maio, a Prefeitura divulgou no Diário Oficial que foi revogado o edital de contratação da empresa responsável pelo Vale Alimentação pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em nota, a Prefeitura divulgou que a suspensão temporária do processo licitatório não afeta o pagamento do cartão aos servidores municipais e que o Vale Alimentação continuará sendo pago integralmente e sem atrasos, independentemente do tempo necessário para a finalização do processo licitatório. Ainda segundo a nota, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não apontou qualquer irregularidade, mas pede a análise técnica do edital. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Olha, um acidente de trânsito hoje pela manhã causou um grande susto, viu? Após uma colisão traseira, um veículo acabou invadindo um posto de gasolina e atingiu uma das bombas. SAMU e Corpo de Bombeiros precisaram ser acionados. Na manhã desta terça-feira, um acidente foi registrado na Avenida Rio Claro. Um veículo acabou atingindo um posto de gasolina por volta das 8 horas da manhã. Segundo um dos motoristas, ele seguia pela Avenida Rio Claro quando um outro condutor que vinha pela Avenida 1 acabou causando uma colisão traseira. Com isso, o motorista deste veículo acabou perdendo o controle do carro e atingiu uma bomba de gasolina. Já o outro motorista disse à nossa reportagem que não viu o pare na Avenida 1 e acabou entrando na Avenida Rio Claro sem ver o outro veículo. Apesar da gravidade da batida, ambos tiveram ferimentos leves. Nenhum dos envolvidos quis gravar a entrevista. Já segundo os funcionários do posto de gasolina, 2 frentistas que estavam na bomba no momento do acidente acabaram sendo atingidas. Elas precisaram ser encaminhadas para o pronto atendimento. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados, assim como a perícia e a Polícia Militar, que estiveram no local para atender a ocorrência. O posto de gasolina ficou interditado. Quarta-feira de sol com nevoeiro ao amanhecer, com algumas nuvens e possibilidades de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Em Rio Claro, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Araras, a mesma oscilação, mínima de 17, máxima de 29. Já em Corombataí, as temperaturas oscilam entre 16 e 28 graus. E depois do intervalo, a gente fala sobre o Encontro Nacional de Comunicação, que debateu o impacto das novas tecnologias como forma de evangelizar. O debate reuniu claretianos de todo o país.
A influência da cultura digital e o uso das redes sociais no trabalho de evangelização. Esses foram alguns temas discutidos durante mais um encontro de comunicação promovido pelos claretianos. Esta edição reuniu representantes de todo o país na cidade de Santana do Parnaíba. Com o objetivo de discutir os novos direcionamentos e perspectivas da comunicação voltada para a província dos claretianos no Brasil, um encontro foi realizado com diferentes representantes da instituição, editora, missionários e de frentes pastorais do país. Foram diversos os assuntos abordados, entre eles a importância de compartilhar a esperança e o evangelho através das novas tecnologias. O tema que nós dialogamos aqui com a rede de comunicação claretiana é a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações, que vai ser dia 1º de junho. E o tema que Francisco nos deixou, nos provocou e nos comprometeu é: partilhai com mansidão a esperança que está em vossos corações. E aí, então, na mensagem, Francisco traz toda uma realidade de comunicação que não gera vida, que não gera vínculo e que não compromete e que não transforma a realidade. Foram várias palestras abordando temas como a influência da cultura digital e o uso das redes sociais no trabalho de evangelização da igreja. O tema da cultura digital, ela está presente aí na nossa realidade já faz muito tempo, só que a igreja, enquanto instituição, demorou um pouco para olhar de maneira séria, né? Então, alguns religiosos talvez tiveram um olhar assim que era uma certa brincadeira, coisa de jovens e tal, até que eles se viram imersos naquilo, principalmente por conta da pandemia. No cenário ali da pandemia, que a gente se viu ali diante daquela situação bem complicada, né, o agravamento ali daquela crise sanitária, e no qual a gente viu que a gente precisava evangelizar por meio das redes sociais, porque a gente não estava mais se encontrando nos nossos templos, né? E ali nós tivemos um grande boom não só de perfis institucionais ligados às paróquias, mas também de pessoas que começaram a ocupar esses espaços. Religiosos, religiosas, padres e também catequistas, né, leigos começaram a ocupar aquele espaço, cada um com o seu carisma. Mas é sempre uma novidade quando você tem que desenvolver um tema que você não tinha feito ainda. E as duas palestras, na verdade uma palestra eu tive que preparar ela, que foi a primeira agora que eu acabei ministrando. Então sempre existe o desafio, a expectativa de corresponder, e como eu estava te falando ainda há pouco, né? São pessoas de diferentes formações, de diferentes trabalhos onde exercem as suas atividades. Então eu tenho gente da faculdade, gente da paróquia, gente da obra social. Então corresponder a todo mundo no mesmo conteúdo, para que todos, de alguma forma, na sua realidade, possam se conectar. Para quem esteve presente, essa foi uma oportunidade para discutir como a comunicação tem impactado a sociedade através do meio digital, como o discurso de ódio, privacidade e inovação, e o uso consciente da internet, além das transformações do marketing na educação, mas, acima de tudo, consolidar o compromisso com a igreja. Acho que foi dois encontros, 2 palestras da manhã que trouxeram aí uma soma de conhecimentos incríveis, que nos ajudou a entender o lado humano e o lado digital e como que os dois podem caminhar juntos, comunicando o evangelho, comunicando a educação, levando aí a nossa mensagem para que as pessoas possam entender que a comunicação ela pode ser humana, amorosa, fraterna. Eu acredito que esse encontro, além das trocas com outros profissionais, com outros espaços, com outras frentes missionárias, também traz uma oxigenação para a nossa prática, né? Aqui a gente teve a oportunidade, tem a oportunidade de ter palestrantes renomados na área, né, que podem trazer ferramentas, instrumentos, né, não só para as paróquias, mas para todas as frentes missionárias. É um momento bastante importante para a gente que trabalha com comunicação, né, parar para refletir sobre a nossa atuação, sobre o compromisso e a responsabilidade que nós temos como cristãos, né, de levar a palavra e de como a gente leva isso, como a gente está comunicando, para quem a gente está comunicando, a forma como a gente está comunicando, se está sendo eficaz, se a gente está utilizando os meios adequados. E para os missionários, esse é um momento para absorver ainda mais conhecimentos para as próximas missões e colocar em prática projetos que possam alcançar ainda mais vidas.
Para mim, que já vou para Moçambique, nessa nova experiência missionária, levar um pouquinho da bagagem do nosso jeito claretiano de ser, de comunicar Jesus Cristo e também comunicar Jesus Cristo às pessoas que necessitam, né? Na África, onde estivermos, a nossa missão é muito variada, muito grande. E para mim está sendo um momento interessante para a minha vida vocacional, para a minha vida como missionário claretiano, né? Comunicar é algo próprio da igreja, né? O próprio Deus, desde a criação do mundo, foi o primeiro comunicador. E nós, da família claretiana, com esse carisma também de anunciar a alegria do Evangelho por todos os meios possíveis, é essencial também a formação. A província claretiana, em nome do Padre Guione e do Padre Heitor, nos favoreceu esse momento, né, de partilha, mas também de formação, para sermos bons comunicadores da alegria do Evangelho. Esse é um momento essencial para promover a troca de ideias, mas acima de tudo é um momento para compartilhar novas perspectivas para fortalecer a missão religiosa. A comunicação é uma relação de diálogo e que tenta buscar, dentro do espírito bíblico, né, essa aliança com Deus. A aliança é um diálogo íntimo, um diálogo profundo, interno, né? Como a própria palavra de Deus diz, né? Deus me seduziu, diz o profeta, porque ele ia anunciar, ele ia comunicar o projeto de Deus. E ele se permitiu ser seduzido. Então veja, né? A igreja vem sustentando a mística da aliança com Deus através da comunicação, né? Então a mística da oração, a mística da espiritualidade. A congregação claretiana, ela trabalha com os diversos meios de trabalhos na evangelização, né? Através dos meios de comunicação, através do trabalho missionário nas paróquias, né, em locais de missão e também nas obras sociais. E tudo isso está sob a responsabilidade de um padre, né, que no caso é o padre, agora atualmente, o padre Heitor, que organiza todo esse trabalho junto com o governo provincial. E, anualmente, se faz necessário justamente convocar todos esses profissionais, inclusive vocês, né, que estão aí com o nosso trabalho na rede de TV e rádio, né, e para justamente essa atualização, né, porque os meios de comunicação hoje, cada vez mais avançando, então precisa de atualizar as equipes, as pessoas que estão com tudo isso na mão. A igreja, na sua essência, ela recebe esse mandato de Jesus de comunicar. Não é? Jesus, ele diz, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Então a missão da igreja é anunciar o evangelho, é comunicar. Durante todo o tempo da igreja, ela se preocupou com a comunicação. Por vezes, a igreja retrocedeu um pouquinho através dos meios de comunicação, na utilização desses meios de comunicação. Todavia, depois do Concílio Vaticano II, nós temos aí uma apresentação da igreja num diálogo com a sociedade, com o mundo moderno. Isso faz com que a igreja reconheça os meios de comunicação como instrumentos de evangelização, porque hoje o mundo digital é um espaço habitado. Não é? Um espaço habitado onde existem pessoas interagindo. Não é apenas uma rede digital, é uma rede de vida e ali promove encontros. E o Evangelho deve estar presente nisso daí. A gente encerra o Rio Claro Notícias de hoje por aqui, mas você já sabe que pode rever as nossas reportagens lá no nosso canal no YouTube e acompanhe também o nosso Instagram, que sempre tem informação por lá, viu? Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.